Olá, músicos e musicistas! Eu sou o arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Hoje vou falar sobre campo harmônico na prática, dentro aqui dos acordes mesmo, no braço do violão. Eu vou ensinar vocês a identificar todos os graus, aonde eu posso achar com mais facilidade. Então, se você tem essa dúvida aí sobre o campo harmônico, então essa aula realmente foi feita para você. Então, fique comigo até o final do vídeo, observe bem os detalhes, estudem, que ao final desta aula você não terá mais dúvidas para vamos dizer assim, dar início, né, a seus estudos aí sobre o campo harmônico e na prática, né, usando o violão, tá bom? Vamos para a aula então? Então, para a gente começar, é interessante que vocês saibam quais são as estruturas do campo harmônico. Então, para quem não sabe, o primeiro grau é com sétima maior, o segundo grau é menor com sétima, o terceiro grau é menor com sétima também, o quarto grau tem a mesma estrutura do primeiro grau, que é maior com sétima maior, o quinto grau é maior, porém a sétima é menor do acorde, e o sexto grau é menor com sétima, e o sétimo grau ele é menor com sétima, porém ele tem uma quinta alterada, que é uma quinta diminuta. E, na verdade, ele é bem conhecido como um acorde de meio diminuto, ou meia diminuta, ou meio diminuto, depende da forma ou a frase que ele está sendo assim, adequada. Tá bom? Então, partindo daí, eu vou dar agora uns macetes de como vocês vão achar cada grau do campo harmônico aqui no braço do violão e saber tocar todos os graus, tanto partindo da sexta corda quanto partindo da quinta corda. Só que de uma forma diferente, de uma forma bem prática. Só lembrando aqui, eu vou passar os acordes do campo harmônico maior utilizando as sétimas. Mas você pode tirar as sétimas ou retirar as sétimas, que a estrutura do acorde não vai mudar no sentido dele ser maior, o acorde, ou ser menor, tá bom? Então vamos lá. Tem uma dica muito legal que eu quero passar para vocês. A gente às vezes aprende os acordes do campo harmônico em algumas situações, primeiro usando a sexta corda, aí vai fazendo todos eles até chegar na 12ª aqui. É uma forma de aprender, mas eu acho que a maneira correta e fica mais fácil para quem está começando a entender esse processo é você estudar o campo harmônico, os acordes, como se estivesse tocando uma música, não é verdade? Então, por exemplo, eu vou passar aqui todas as estruturas, entendeu? Utilizando tanto a sexta corda quanto a quinta corda. Eu vou começar primeiro na sexta corda, depois eu faço o mesmo processo começando na quinta corda. Mas esta forma vai facilitar para vocês realmente entenderem aonde estão os graus e se eles estão mais perto, se eles estão mais longe do primeiro ou do segundo que vocês começaram a fazer. Então, por exemplo, o primeiro grau eu vou começar no Lá com sétima maior, tá? Por exemplo. Então, Lá com sétima maior, eu vou começar na quinta casa, na sexta corda, com esse desenho aqui, ó. O segundo grau está do lado dele um tom depois. Olha o desenho. Para eu não andar muito no violão, o terceiro grau dele, que é menor, também com sétima, ele está do lado bem pertinho do primeiro, aqui, ó. O primeiro está aqui, o terceiro está aqui, ó. Então, se ele está aqui, eu posso fazer o mesmo desenho, ó. Eu já vou achar o acorde que pertence ao campo harmônico maior, que é o terceiro grau. A princípio, o importante é saber aonde ela está. Por enquanto, depois com o tempo, vocês vão pegando o nome. Então, ó, terceiro grau, o
O quarto grau está bem pertinho aqui, ó, que é com sétima maior. O quinto grau também está um tom depois, ó. Então, praticamente, eu só usei essa região aqui, ó, da quinta, sexta e sétima casa, dando início ao acorde. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau. Aí o sexto grau eu tenho a opção de ir para frente, mais para frente aqui, que é aqui, ó. Aí ele vai ficando mais longe ainda da onde eu comecei. Então, aqui também é sexto grau. Mas você começando no primeiro grau aqui, o sexto grau está um tom e meio abaixo do primeiro. Então, também eu acho esse sexto grau voltando um tom e meio. Então, aqui eu tenho aqui um tom e meio. Então, se o sexto grau é menor com o sétimo, então, primeiro, sexto grau. Depois o sétimo grau é um tom depois, aqui tá, aí começa a ficar mais perto da região onde eu comecei. Essa é a maneira mais correta e na prática de vocês começarem a entender onde fica o campo harmônico e os acordes do campo harmônico, né? Ó. Agora, em cima disso que eu falei aqui, eu vou dar uma dica aqui para vocês acharem os graus mediante ao outro grau que você está fazendo e começar a guardar a região, a localização, que aonde você estiver no braço do violão, você vai saber que o terceiro grau, o quarto grau está perto do segundo, terceiro, quarto, e assim vai. Por exemplo, eu tenho o primeiro grau. Quando eu começo aqui na sexta corda, o quarto grau estará sempre embaixo do primeiro, ó. É sempre, Marconi, sempre, tá bom? Quando a gente começa aqui na sexta corda, aqui, ó. Então, quer dizer, se eu começar aqui no Fá, sendo o tom da música, o quarto grau está embaixo? Sim, ó. É só vocês pegarem a estrutura, que é maior com sétima maior ou maior. Pronto, eu quero fazer Si bemol, aí eu venho aqui Si bemol. Ó, Lá, né, Lá sustenido ou Si bemol. O quarto grau está embaixo. Então, se o quarto grau está embaixo, o quinto grau está um tom depois. Sempre vai ser assim, essa matemática, essa dica aí. Então, ó, quarto grau, quinto. Que legal, né? Quarto, quinto, primeiro. Então, dá para perceber que um ajuda o outro. Se eu achar o quarto grau, o primeiro está em cima. Ou vice-versa. Não é legal? Tem outra dica também aqui de outros graus também, mas aqui é o sexto grau. Aqui na sexta corda. Então, o sexto grau, embaixo dele, vai estar sempre o segundo grau menor. Sexto grau, segundo menor. Então, ao contrário também. Se eu achei o segundo aqui, o sexto está sempre em cima. Esse macetezinho, essas regras aí, não é nem regra, né? São dicas. Ajuda muito, né? Igual aqui, eu estou no segundo. Então, embaixo do segundo aqui, ó, começando aqui na sexta corda, o quinto grau vai estar sempre me esperando ali, ó. Então, se eu estiver no Sol, eu não sei onde é o quinto grau. Segundo, o Marconi falou que o quinto grau está embaixo do segundo, ó. É só eu fazer a estrutura aqui, ó. Legal, né? Não é bom? A gente pega esses macetezinhos, tá tocando uma música e sabe que aqui dá o segundo grau, opa, quinto grau. Se o quinto grau tá aqui, um tom atrás é o quarto. Aí meio tom. Que legal, né? Só lembrando aí para quem não sabe ou nunca estudou ou esqueceu e tudo mais, o campo harmônico também tem a mesma distância de intervalos de o primeiro para o segundo, que é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. É a mesma coisa da escala, tá bom? Diatônica. Só tem a diferença que a escala são notas e o campo harmônico são os acordes, mas a distância entre os graus
No caso, fica sendo a mesma distância, tá bom? Agora, mais uma dica aí é fazer esses mesmos acordes, essas mesmas estruturas, começando da quinta corda. Agora eu não vou começar mais da sexta. O meu primeiro grau agora vai ser o Ré, que é na quinta corda. Então aqui, ó, primeiro grau. Aí eu vou começar a estruturar onde está o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, quarto grau. Ó, primeiro grau, certo? Segundo grau está do ladinho, não um tom depois. Aí, para não ficar tão longe aqui, o terceiro grau também está um tom depois do segundo, ó. Mas ele vai começando a ficar distante lá do primeiro. Então eu também tenho um terceiro grau aqui, ó. Então, se eu estou no primeiro grau começando na quinta corda, é só eu voltar um tom e meio e subir uma corda que eu acho meu terceiro grau menor. Ó, voltei, ó, um tom e meio e subi. Achei meu terceiro grau menor. Serve para qualquer tonalidade, tá bom? Entenderam? Então, primeiro, segundo, terceiro. Se eu achei o terceiro grau, meio tom depois, quarto grau. E o quinto grau, um tom depois do quarto. Perceberam que o quinto grau está em cima do primeiro? Quando a gente começa da quinta corda, aqui ó, primeiro, o quinto grau está aqui, ó. Então aquele mesmo macete que eu passei, aonde eu achar o primeiro grau, o meu quinto grau está em cima quando eu começar da quinta corda. Naquele primeiro exemplo que eu dei, a gente começou na sexta corda, então você tem duas vertentes aí para estudar. Muita coisa para estudar, mas são dicas legais. Você pode ir estudando devagarzinho, para o vídeo, aí no outro dia abre o canal de novo lá, o meu canal, estuda de novo. Não precisa baixar o vídeo, tá, gente? Que eu não vou tirar a aula do canal, não. Pode, a hora que vocês quiserem, abre o canal, assiste a aula, para, volta, tá bom? Pessoal, rapidinho aqui vou dar um recado. Você que gosta de estudar campo harmônico e quer entender um pouquinho sobre o campo harmônico menor, menor harmônico, menor natural, eu preparei um e-book aqui para vocês estudarem, tá? É só vocês darem uma olhadinha lá. Eu vou colocar ali, lá em cima onde fica o canal, onde abre o canal, tá na parte esquerda lá, eu vou colocar o link, dá uma olhadinha na página, veja, dá uma olhadinha nas matérias que eu estou abordando nesse e-book. Se você quiser complementar seus estudos, vai ser uma ótima aquisição para vocês, tá bom? O preço está muito bom, vale a pena, tá bom? Esse investimento. Eu também tenho algumas músicas lá no Spotify, instrumentais. Eu tenho um samba, um baião, uma salsa lá. Quem gosta de música instrumental, até para estudar é bom também dar uma escutada em coisas diferentes assim. Eu estou tocando violão lá e baixo, tá? Dá uma olhadinha lá. Voltando aqui para a aula, então entenderam? Ó? Então, terceiro. Então, embaixo do terceiro grau aqui, eu tenho o sexto grau. Começando aqui da quinta, né? O primeiro, ó. Então, primeiro. Lembre que no primeiro exemplo, o sexto grau estava um tom e meio atrás do primeiro. A mesma coisa, ó. Primeiro, um tom... Não, desculpa, primeiro, um tom e meio, ó. Então, o sexto grau está aqui. Se o sexto grau está aqui, em cima do sexto grau está o terceiro grau menor do tom da música. Então, quarto grau, quinto. Tá bom? O quarto grau aqui, ele é diferente daquele primeiro exemplo, que o quarto grau ele não está embaixo, ele está até embaixo aqui também, que é o sol, ó. Só que a gente precisaria aprender a fazer os acordes aqui na quarta corda, que em uma outra oportunidade eu falo. Mas em matéria de acordes, ele está aqui, ó, volta um tom e sobe uma corda. Tá bom? Ó, volta um tom e sobe uma corda. Primeiro, quarto grau, quinto grau, primeiro. Então, qualquer tom, Marconi, qualquer tom. Se eu tiver em Fá aqui, ó, então eu tenho quarto grau, a mesma coisa, ó. Voltei um tom e subi. Quarto grau. Se eu tenho quarto grau, volto, terça menor. E assim vai. Aí eu começo a tocar
A música, por exemplo, ela foi para o primeiro grau, que é o Dó. Ela começa o primeiro grau. Ela foi para o sexto grau. Né? Até esqueci de falar que o sexto grau está aqui, ó. Voltando, Dó, segundo grau. Em cima do segundo está o sexto grau também, ó. Certo? Então eu tenho aqui, ó, primeiro, sexto grau, segundo, quinto e primeiro. Aí eu faço esse mesmo movimento quando eu mudo de tom. Se eu mudar para Mi bemol aqui, ó, eu faço o mesmo movimento. Ó. Mesmo que você não saiba ainda o nome da nota, do acorde, mas se você souber a distância do grau, você já consegue tocar e mudar de tom até a música, né? Olha que macete legal aí do campo harmônico. Claro que o campo harmônico ele é vasto, né? Tem tantas coisas para a gente estudar, mas para quem está começando a identificar onde estão os graus, isso é primordial para dar início a esse estudo do campo harmônico, para depois estudar harmonia, mudar os acordes, aquela coisa, botar nona, 13ª, aí é uma outra coisa, né? Eu tenho outros vídeos aqui também falando sobre isso, mas hoje eu vou falar só sobre o posicionamento para você saber tocar em tudo que é lugar, tá bom? Só para finalizar, entender o processo? Então, se eu estiver longe aqui, se eu estiver aqui tocando em Si, começando na sexta corda de novo, aí lembrando que quarto grau está embaixo, quinto grau, voltei para o primeiro. Sexto grau menor tá onde? Aí, caramba, tá onde? Ah, um tom e meio atrás, né? Do primeiro, tá 1,5. Que legal, então, Si. Então, significa que o sexto grau é o Sol sustenido menor. E embaixo do sexto grau, começando aqui na sexta, claro, né? Na tonalidade começando na sexta corda, embaixo do sexto grau, eu tenho o segundo grau. Se aqui eu tenho o segundo grau, aqui está a quinta. Viu como é que a gente vai costurando? É a maneira mais rápida e correta de vocês entenderem aonde estão assim, os acordes, a localização. É a maneira mais rápida, entenderam? Pessoal, gostaram da aula? Uma aula mais prática, né? Mais voltada para aquela pessoa que está com dificuldade em achar os graus no braço do violão aí, do campo harmônico. E eu sei que quem está começando a estudar, tudo fica difícil, né? Então a nossa ideia aqui também é poder facilitar um pouco para você. Às vezes a aula é para alunos mais avançados, às vezes a aula é para alunos que estão começando. Então essa aula aí de hoje é uma aula tanto para quem está começando, como uma aula para intermediário aí, quem está com dúvida. Então peguem, estudem, e eu tenho certeza que vocês, essa aula, melhor dizendo, vai ajudar vocês aí a tirarem várias dúvidas, né, em casa, para vocês tocarem aí melhor, tá bom? Uma outra coisa, o YouTube tem várias maneiras, assim, que ele colocou à disposição para vocês assim ajudarem o canal. Uma delas é vocês estarem dando um like lá embaixo, curtindo, né? A outra é compartilhando. É muito importante compartilhar, né? Para a gente aqui, então, nossa, você compartilhando o vídeo tanto ajuda a pessoa que está precisando estudar, quanto nos ajuda também, tá? E outra coisa também, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, seja nosso parceiro, tá bom? Isso também é muito legal, que a gente vai batendo um papo aqui. E comente, tá, esse vídeo, fala alguma coisa, bate um papo comigo lá, pergunte alguma coisa, né? A gente está à disposição aí, tá bom? Mesmo que eu demore a responder um pouquinho, mas eu procuro responder todos, né? Que acabam mandando perguntas ou falando alguma coisa para mim lá. Geralmente, a grande parte... Eu arrisco dizer que todos eu já respondi, né? Tá bom? Olha, e uma outra coisa também, agradeço aquelas pessoas que estão com essa disposição aí de ajudar a gente no canal financeiramente, que é no Valeu lá embaixo, né? O valor que vocês quiserem ajudar já ajuda a gente aqui. Que a gente trabalha com música, né? Então também, depende também dessa ajuda de vocês aí também. Desde já agradeço a todos que já ajudaram, e você também que vai ajudar, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe mais uma vez, né?
e espero encontrá-los na próxima aula, né? Se Deus quiser.